do programa Insight pela sua Rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, na mesa de áudio, Rubem Silva. E, é claro, né, o nosso integrante número 1, né, o Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas. Bom dia, Nilton. Como é que vai? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Olha, num sábado agradabilíssimo, né? Temperatura civilizada nesse momento, em 21 graus e 3 décimos, mas eu tenho para mim que vai ser bastante calor. Muito quente hoje. A umidade relativa do ar em 78% e a tendência para esse sábado, a máxima poderá chegar a 29 graus. Céu claro, com predomínio do sol ao longo do dia. Bom para viver, né? Bom para viver. Mas, Nilton, a vida muitas vezes é um mosaico de sentimentos, de ressentimentos. E eu, dias atrás, conversava com uma ouvinte, ela me relatava um pouco da sua história, né? Também é ouvinte assídua. É evidente que eu não vou deixar em detalhes, né? Já conheces a história, um pouco que eu já te falei com mais a miúde, né? Mas para o nosso ouvinte que está conosco, só para saber do que se trata, né? A relação pais-filhos e a situação familiar. Uma pessoa da nossa geração, né? Eu digo nossa geração, eu tenho assim, entre 50, eu estou com 55, né? Estás com quanto? 60. Né? 60, é bem mais velho que eu, hein? Bom, mas a nossa geração teve as suas peculiaridades. Entre elas, eu acho que muitos conflitos com os pais, né? Nós somos ainda da época que o pai levar o filho no colégio era meio constrangedor, né? Para aquele adolescente, por exemplo. E muitas vezes o casamento da menina, até uma menina adolescente, era para sair do subjugo dos pais, né? Conflitos, né? De leituras de mundo diferentes. E daí surge, né, uma situação. Uma jovem, né, vai casar com uma pessoa mais velha, bem mais velha. Essa pessoa, eles vão ter um filho, uma filha, melhor dizendo. E daí, né, mais adiante, ruptura, separações, mas veja que já aquela intenção de sair da casa já foi feita, né, e construir o seu próprio mundo. Tem mais uma outra relação, uma relação também conflituosa, e enquanto isso a menina fica adolescente e tem uma criança. Essa criança vai ser criada pela avó, né, como mãe. Bom, aí tem uma outra situação ainda, né, e vai nascer outra criança da própria filha, né, e vai ter uma leitura, quem é a identificação materna e paterna, né? Veja que é um mosaico, né? Um mosaico de ressentimentos também. Como acertar isso às vezes, né, Nilton? Bom, tu estás falando de um exemplo realmente complexo, mas que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, muitas famílias. A questão toda, Leandro, passa pelo fato de que a vida exige uma certa atenção. Essa atenção os mais velhos têm que exercerem num primeiro momento, através do diálogo, passando princípios, passando um código de ética, um código moral, uma conversa que deve se estender a todas as pessoas da casa, onde as pessoas devem se incluir, no sentido de levantar questões para que todo mundo tenha uma visão mais profunda e mais complexa da vida, para que as pessoas possam fazer leituras. E quando eu digo as pessoas, me refiro principalmente aos adolescentes depois, mas esse trabalho se inicia na infância, através da nossa atitude, dos nossos atos para com os recém-nascidos e depois com as crianças e finalmente com os adolescentes, no sentido de criar um modelo de relação de amor mais ou menos saudável. Então, são valores que nós vamos passando através das relações, fundamentalmente através das nossas atitudes para os nossos filhos. Num ambiente familiar onde nós temos aí ao redor de 20 anos para imprimirmos esse selo. Claro, com diferenças entre filhos, porque a personalidade de cada um vai interferir nisso, mas fundamentalmente
que cada um chegue 20 anos depois com a sua própria identidade, mas com princípios bastante determinados. Isso faz com que esses valores sejam importantes na hora das escolhas. Então, o indivíduo vai ter um olhar mais profundo para o ser humano, no caso, para um coleguinha de sala de aula, um coleguinha de universidade, um colega de universidade, vai começar a discriminar, a separar o joio do trigo, vai de repente poder dizer, olha, fulano é uma pessoa muito boa, legal, tudo, estudiosa, mas tem um caráter meio estranho, faz comentários meio estranhos, é uma pessoa que a gente tem que ter um certo cuidado, ou seja, a pessoa passa a ter critérios internos de avaliação muito importantes que depois vão ajudá-la na seleção. Agora, Newton, tudo que tu convive e tu troca ideia, tu te amplia a tua leitura de mundo, né? Mas às vezes a tua condução nas suas escolhas, elas se tem um impulso à repetição dos erros, né, Newton? Embora às vezes tu tenha uma leitura de mundo e uma racionalidade muito grande. E nesse aspecto aí desse grupo que eu citei, tu tens, né, uma relação mãe, né, mãe e vó, né? Tu tens uma relação mãe e filha, não é isso? E tu tens um passado dessa avó que é mãe com a família que ela provém, né? Que a ruptura começou, parece-me aí, né? Bom, essa é uma família que se criou que se formou aos trancos e barrancos, ou seja, sem essa preocupação maior, não teve um eixo, não teve alguém na família que dissesse, não, um momentinho, nós temos que organizar esse pessoal. Onde é que está a falha? Olhar, examinar, perceber, sentir e ver o que está faltando aqui são determinados valores. Então pode ser a ausência do pai, de um pai estruturante, que pense, que chegue em casa, que seja rotineiro, que saiba onde encontrá-lo, que seja um porto seguro para os filhos e para a mulher, que o casal tenha uma boa relação, que os filhos se apoiem nessa relação com as suas coisas, com as suas brigas, com os seus desencontros, mas uma relação estável, duradoura, com vícios e coisas boas, que os filhos podem dizer, não, essas coisas dos meus pais eu até não gosto muito, assim, quando eles mostram tais facetas, eu quero encontrar uma pessoa que não tenha esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito de algumas coisas que eles têm, eles foram muito importantes para mim, seguem sendo importantes. Então, os filhos vão, aos pouquinhos, criando uma caixinha de ferramentas dentro da cabeça deles que permite a eles abrirem o mundo, se conectarem com o mundo, afrouxando e apertando parafusos, digamos assim, como se fosse um mecânico. Então, eles vão explorando o mundo com as ferramentas que nós em casa fornecemos. Quem tem um casal de pais mais ou menos estruturado, e é o que faltou provavelmente para essa família, lá no início, vai ter uma caixinha de ferramentas com ferramentas mais adequadas, ferramentas mais milimétricas, mais finas, mais sofisticadas, ferramentas mais especializadas para aquele tipo de parafuso. Ele vai poder chegar num determinado setor da vida que outras pessoas não vão chegar porque ele tem as ferramentas adequadas, que adquiriu na relação com os pais. Mas a nossa geração, parece que era provocado, né? E acho que talvez, se nós analisarmos, às vezes a gente julga, né, a atual geração, né? A juventude hoje, com as suas mudanças, né, bem distante daquilo que nós vivenciamos, né, Nilton? Mas na nossa geração, e eu acho que nós vivemos bastante, tem um período, né, mesma faixa etária, a ruptura com os conceitos antigos era a voz comum. Né? Era proibido aceitar os conceitos, né, mais tradicionais da família, né? Então, mas tu podes fazer as rupturas, tem várias maneiras de fazer a ruptura. Tu pode fazer a ruptura de forma ordenada, programática, sistemática. Tu pode fazer a ruptura porque tu não gosta de determinadas coisas e aquilo tu não queres para ti. Mas tu não és um anarquista. E tu podes fazer a ruptura de forma rebelde até a velhice e anárquica. Se há governo, sou contra. Ou seja, tu simplesmente és rebelde eternamente, bagunçando a vida, tua e dos que estão na volta. Então tá sempre em contra, sempre questionando, sempre discutindo, sempre criticando. Nada é bom, nada é positivo, porque o indivíduo tem dentro de si um mundo interno anárquico, que é produto de uma história de vida, de rebeldias, de uma adolescência que não terminou jamais e que não foi resolvida no ambiente da casa, que ele arrasta para a vida e depois, como um indivíduo adulto, ele acha que isso é o modelo
Até político, muitas vezes. Né? Bem, mas aí está a raiz. Aí está a raiz. Para tu chegar a qualquer mudança, tu tem que chegar na raiz. Sim. Essa é a raiz. Então, poderá ser, né? Algo disso tem. O que falta nessa família que tu trouxeste como exemplo? Falta um eixo. Qualquer pessoa que olha de fora diz é uma família bagunçada, desorganizada, não tem ordem. A mãe é vó, mas ao mesmo tempo é a mãe dos netos, a filha segue sendo filha, não pode ser mãe dos filhos, não tem casal, a mãe não teve um casal fixo, a filha também não tem filhos com diferentes parceiros, tem uma desordem que se perpetua. O que está faltando? Um eixo, visivelmente, um eixo. Alguém tem que dizer, normalmente... Quem é que faz esse eixo? Alguém se resgata? Então, histórica e antropologicamente, o eixo é feito pelo pai. Por isso a gente diz que o homem é o estruturante da família, da família. Ou seja, o homem é aquele pai que tem a ordem. Aí vem dos franceses, de Lacan e tudo mais, a lei do pai e tudo mais, com a ideia de que a presença psíquica do pai dentro de casa cria uma ordem psíquica. Por isso nós dizemos que é melhor pais severos do que pais moles. Porque os pais severos criam um eixo. Que nós podemos questionar dentro da severidade se foi um eixo bom ou ruim, mas é um eixo. Pais molengos na sua função de pai não criam eixo nenhum, os filhos são gelatinas, e as famílias também são gelatinas, como pode ser esta. E aqui eu estou só pensando, evidentemente. Que aqui não estão usando como ponto de partida para raciocínio. Partida, né? Evidente. Para a pessoa até, de repente, não é obrigatório ser essa leitura. Estamos só conversando sobre. Né? Uma discussão que surge a partir de um comentário, ou de um exemplo. Enfim. Então, a presença do pai, o pai criou isso. Tem um detalhe, eu ouço uma história, né? E muitas vezes não consegue reproduzir de forma... Né? Bem igual, não tem, a gente está conversando. A ideia não é a solução, não. A ideia é tomar e o programa é assim, é tomar um elemento e a partir daí pensar em voz alta. Mas acontece que isto aí hoje, né, esses desenlaces familiares assim, são muito frequentes. Né, mas assim, na ausência, tu perguntavas, quem é que cria o eixo? Na ausência do pai, porque o pai se foi, morreu ou não está, ou não pode exercer a função, se uma outra pessoa exercer a função, é um substituto legal. Então, pode ser um irmão mais velho, um irmão presente, pode ser uma mãe melhor posicionada. Antes de nós iniciarmos o programa, tu me dizia que tinha uma pessoa conhecida tua, que era uma pessoa de idade, que tinha adotado uma criança e que a criança já estava hoje na adolescência, na faculdade, muito bem, obrigado. Com uma determinada característica de uma pessoa, da relação com uma pessoa de idade, uma pessoa que tem um eixo, que tem seu namorado, que tem a sua faculdade, com princípios, que tu pode questionar se são princípios adequados, atuais ou não, mas são princípios. Para a época, mas são princípios. São princípios. Então, o que tu dissesse? Que não importa se é para bem ou se está exagerado ou não está exagerado. O importante é que essa pessoa tenha um eixo, tenha uma coluna vertebral. Depois, ao longo da vida, ela vai ter que ajeitar essa coluna vertebral dela e adaptar para as necessidades dela, atuais do parceiro, para a família que ela vai constituir e tudo mais. Mas ela tem um eixo. Tanto ela tem um eixo que ela cresceu direitinho, que ela tem um namorado, que ela está na faculdade. São indicativos de que ela é uma pessoa que está bem organizada. Depois é o básico. Depois ela vai ter que aprimorar isso aí e adequar para as necessidades dela. Então, e tu não falasse que foi uma pessoa do gênero masculino que criou essa menina. Tu dissesse que uma senhora tinha criado essa menina. E criou bem, dentro das possibilidades dela. Isso é legal. Então, por que é legal? Porque essa senhora teve a visão de ser clara, transparente e funcionar como um porto seguro para essa criança. Que depois ela vai ter que acrescentar ao longo da vida outros elementos, porque de repente aquela relação não foi suficiente para ter tudo que é necessário na vida. Bom, mas aí já são adereços. Ela já tem uma estrutura assim, construída. Que vai permitir ela buscar a partir dessa... Elaborar as coisas. Aí está. Quem não tem esse eixo, essa base, não consegue encontrar ou elaborar e encontrar essas coisas. Bom, mas então, Newton, né, frente a uma leitura de um mosaico de ressentimentos, né, há uma possibilidade de resgate. Com certeza. E esse resgate passa pela consciência, pela tomar consciência, que é o nome do programa, do que nós podemos fazer para mudar a trajetória da história. Né? Bom, quando a vida está muito bagunçada, a primeira coisa que a gente sugere é que a pessoa feche para balanço. O que é fechar para balanço? É não criar novas possibilidades, novas opções. Vamos fazer um parênteses, vamos dar um exemplo e voltamos para a questão.
Se o indivíduo tem uma desordem financeira, a primeira coisa que ele tem que fazer é fechar, parar. Guarda o cartão de crédito, guarda o cheque, coloca as contas em cima da mesa, pega uma folhinha de papel, risca no meio, faz entrada e saída, bota a entrada o salário ou o dinheiro que entra, a saída, tudo, contas que tem, e as que vão vir, que já foram feitas, os carnês que tem para 10 meses, 12 meses, financiamento disso e daquilo, contas a vencer, e faz então um check-up, faz um exame profundo da sua contabilidade. Não, eu não tenho como pagar tudo agora, mas eu posso renegociar, de repente em 12 vezes eu consigo pagar, porque essa parcela entra dentro do meu salário, daqui um ano e meio, 2 anos eu consigo resolver tudo, então vou poder reestruturar minha vida e pensar de novo. Agora vamos pegar esse modelo econômico e levar para a vida afetiva. Se o indivíduo olha para a sua vida e é um caos, não consegue entender, não dá pé com bola, não consegue, porque tem uma desordem afetiva enorme, filhos de todo tipo, mãe solteira, mãe isso, mãe aquilo, pai desapareceu, pai que vem, alcoolismo, bom, tem que fechar para balanço. A pessoa tem que ter a consciência, ou tomar insight, como tu fazia referência ao programa, de que assim não dá para continuar. A partir do momento que ela toma consciência que tem que revisar algumas coisas, ela então vai fazer esse cadastramento, esse recadastramento, essa reordenação que nós falamos das finanças para a sua vida afetiva. Com isso ela vai conseguir, de alguma forma, criar um eixo, começar a montar uma estratégia. Mas percebam, né, que aqui essa situação, tu tens, não é uma, né? Tu tens mais pessoas, sim, mais personagens. É mais complexo. Tu pode tomar consciência, perceber, né? Mas a outra pessoa que está do teu lado, não. Né? Como chegar e a solução é conjunta, ela também precisa ser conjunta, né, Nilton? Parece-me, eu estou aqui também pisando... Seria bom, seria bom que fosse conjunta, mas normalmente surgem complicações. Por exemplo, se as filhas, no caso dessa família, se as filhas estão na adolescência, provavelmente elas não têm uma ordem, uma cabeça suficientemente tranquila como para entender essas coisas com profundidade, até porque estão repetindo coisas que não deveriam repetir, que até deveriam servir de exemplo para se perguntarem, se questionarem e buscarem um outro modelo de relacionamento, mas não se perguntaram. Quer dizer que é uma família, provavelmente, que não falam do jeito como nós estamos falando, que não tem essa visão profunda como nós estamos tendo. Então alguém tem que ter. Quem é alguém? A mãe, que é a pessoa adulta, mais velha, que vai servir de exemplo e que vai ser observada. Então a mãe deveria se descolar desse projeto, conversar com as filhas, evidentemente, com as netinhas, de forma adequada com cada uma, e a partir daí criar um projeto para si. Então, começar a cuidar as finanças, cuidar as relações, começar a prestar atenção em determinados princípios, buscar um companheiro mais adequado para aquela família, que ajude ela depois a dividir, que sirva de modelo através das atitudes, dos atos, que seja coerente, que não seja uma pessoa desvairada, enlouquecida, ou que abuse das crianças, ou que espanque, enfim, que seja alguém que acrescente, que agregue coisas a essa família e não venha desestruturar mais do que já está. E a partir daí, então, esse casal vai ser observado pelas pessoas mais jovens. Então, naturalmente, como nós fazemos em casa, desde que as nossas crianças são pequenininhas. Nilton, eu vou fazer um intervalo, mas só até dizer para o nosso ouvinte o seguinte: eu estou sem o meu telefone, está estragado. O que eu tinha anterior quebrou, agora só. Né? Então, uma forma de comunicação é o Facebook, que está aberto aqui. E eu vou, no próximo segmento, pegamos de partida isso, mas vou sair desse caso particular. Né? E andar por outra trajetória. Né? Até para não constranger, porque às vezes o ouvinte está sintonizado, né? E ela quer falar, quer trocar ideia. Nós não estamos aqui para dar consulta, nós estamos falando de uma forma geral. Não, tu dá consulta, eu não dou consulta. O objetivo aqui não é esse. E não é dar consulta. Né? Mas acontece que me ocorre, né, trazer para mim para o tema, é algo frequente hoje, uma preocupação, né, até social, né, comunitária, a gravidez na adolescência. Né? E nasce aí uma criança. Às vezes a idade é tão tenra, né, ela não tem estrutura para ser mãe, né, psicológica. Né? Então é evidente que a mãe vai criar, né, a avó vai criar. Essa relação, vó criando junto com a filha, criando as duas, né? Só que uma é filha e outra é neta.
Eu acho que isso aí, né, talvez fosse tema de aprofundar até pesquisa para poder apoiar essa situação, que é complicado, mas é a verdade, é a realidade, né? E muitas vezes, né, se dá em lares, né, não muito aquinhoados, né, com dificuldades até de ter um apoio externo. Depois do intervalo, nós voltamos a esse tema. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no Facebook, para que os programas não fiquem, os vídeos não fiquem muito grandes, e Certo. voltamos no Tá começo ótimo. do Beleza. segundo bloco.